Hey, yo, família, what's up? Bem-vindos a mais um Cano Cortado TV aqui na Vida TV, onde o mais importante são as pessoas. Aqui celebramos amizade. Estou com uma nigga extremamente dura a celebrar amizade. Como é que é, meu jacaré? Dá um Como é que é? faz a 10. E a família, what's up? Sejam bem-vindos a mais um 2 contra 1. Você já sabe, esse é o meu homeboy David, o jacaré, e eu sou o vosso homeboy na moto, nigga extremamente duro. Let's get it popping. Vamos então hoje ter aqui como convidado um dos melhores rappers do jogo, falo concretamente de Tita Finha, what's up? It's cracking, David. Como é que é? It's cracking na moto. Como é que é, Tafinha? Dia, né? Capinar. Está tudo bem? Não tem como. Tá tudo assa. Tá Wassa, tá Bata Bola Baixa, tá Independente Teresa Caminho, tá o Presidente, tá a Galáxia. Não tem como. A lavra tá a dar bons frutos. Tá tudo fixe. Yeah. Então, Nós pá, aqui temos a para Kisangwa celebrar, tradicional. celebramos A famosa, A né? famosa Kisangwa, é. Oh, Depois isso da mesmo. Kisangwa, as palavras começam a fluir. Yeah, mas antes enquanto Brutal. ele serve, como é que tu estás? Né? Estavas aqui agora a falar de música, mas como é que estás? Tipo, o triângulo de música, negócio, né? Sabemos também que estás envolvido em algum negócio. Yeah. E a tua vida pessoal, esse triângulo, assim, tipo, como é que estás? Está Olha, equilibrado? Super equilibrado, porque independentemente estamos a falar desse triângulo, há uma peça aí que é extremamente fundamental, que é Deus, né? Yeah. Que é totalmente importante levar em consideração que sem Ele nada é possível, né? Eu passei por muitas coisas, pessoalmente falando, alguns problemas na minha vida, tipo, que eram sérios demais para a minha idade. Yeah. Estou a falar propriamente, por exemplo, do momento em que perdi o meu filho. Foi o maior aprendizado que tive, e depois dessa perda eu nunca mais fui o mesmo, né? E desde então, quando eu passo por qualquer outro grande problema, eu lembro-me que já passei por esse problema, que é um problema que por um triz eu perdi a vontade de viver, assim, tipo, e desde então eu percebi qual era a minha real missão. E aí, já conseguiste superar essa perda? Olha, Sei que é possível superar. na verdade, superar não superas, habituas-te. Habituas-te à dor, estás a ver? Tipo, mas superar não se supera. E de uma forma ou de outra, isso faz com que quando eu passo por outros grandes problemas, que às vezes as pessoas ao meu redor entram em pânico, meu, como é que vais conviver com isso? E eles, mas estás bem tranquilo, meu, tipo, não te preocupes, isto aí a gente resolve daqui a bocadinho. Então, tudo isso fez com que eu tornasse-me muito mais ambicioso e perdesse o medo, né? Porque até mesmo dentro do ramo musical, / entretenimento, / negócios, é preciso continuar-se a arriscar e tentar trazer coisas para o mercado que não foram muitas das vezes feitas por nacionais, e tudo aquilo que é novo assusta. Né? Às vezes as pessoas ao nosso redor é que ficam mesmo com aquele medo, tipo, vais fazer esse mambo se não der certo. Não pensa se não der certo, pensa se der certo. E depois de pensar se der certo, pensa o que é que eu tenho que fazer para que dê o mais certo possível. E então não tenho medo de arriscar, de modo geral. Então vamos aqui. Não tens que ter também medo de brindar connosco. Não. Pô, Vamos aqui sangue. vai ser a própria, né? Tá mesmo a própria, é mesmo, é mesmo que sangue mesmo, fiz. David, então tens aí, já começamos aí. Estávamos aqui a falar em arriscar, e eu vou te fazer uma pergunta que é, a maior parte dos artistas assumem que mudar de estilo é uma estratégia para se manter no mercado. Tu concordas com isso? Não. Eu concordo que os artistas são como todo e outro qualquer ser humano, ok? Fisicamente falando, até intelectualmente falando, todos nós temos uma natural queda, ok? E essa natural queda que, tipo, se tu fores para o ginásio, muito antes de tu pegares, tipo, seja lá o que for, é aqui sangue a te mostrar que é aqui sangue, Se tu fores para o ginásio e eles olharem para ti, ou tu próprio olhares para o espelho, tu vais ver que naturalmente há áreas do teu corpo que possuem uma tendência natural a ter mais músculo, que pode não ser
as mesmas áreas do meu corpo. Há quem nasce com pernas grandes, já grossas e tal, e há quem muitas das vezes é o peito, e muitas das vezes, assim sucessivamente. Artisticamente falando é igual. Há quem tem queda para ser multifacetado. Há quem tem essa facilidade, não é só a possibilidade, mas a facilidade de o ser. Então, quando isso acontece, naturalmente já está na pessoa. Mas agora, quando é forçado, nota-se. Fica um bocadinho. Está estranho, não está? Isso não está a saber bem. E aí eu não concordo. Não concordo que se deva fazer quando não se sabe se a pessoa tem a capacidade e a natural possibilidade de fazer. Yeah. A marca Dita Finha, ou tu no caso, achas que és fruto de uma imposição no mercado? Jamais. Jamais, porque eu era muito novo e sempre fui um miúdo extremamente tímido. Sempre tive receio de expor os meus pensamentos, utilizando o exemplo a MV Bill, com receio que eles pudessem causar constrangimentos. E a música acabou por ser o meu escape, né? E dei por mim, ofereceram-me um teclado, puto, miúdo, e eu ficava aí a tentar reproduzir alguns sons que eu ouvia, não percebia nada do que diziam em inglês, mas não era rap mesmo, era música alternativa, ok? E depois, 2 anos depois, ofereceram-me uma guitarra, foi o maior presente da minha vida, tipo, que eu me lembro como puto, se havia algo que eu recebi, fiquei fascinado com aquilo, foi a guitarra, o violão, e eu fiquei. Desde então, tentava. Eu amava música alternativa e amo até hoje, amo rock e por aí fora. E eu tentava fazê-lo. O que é que aconteceu? Eu sentia a música, mas eu não tinha talento para cantar rock. Quando digo talento, quero dizer, eu não ouvia aquilo que eu fazia e dizia, eu sou excelente. Não. Eu tocar uma música rock, tocava, tipo estilo karaoke, cantar, e cantava, mas não era magnífico, não era aquela coisa que eu dizia. Eu fiz. Então ficava por aquela coisa de tocar. Começou a acender no fundo do túnel a veia de produtor. Eu tocava as músicas, fazia não sei o quê. Anos depois, poucos anos, eu conheci o rap por intermédio de um colega na escola. E ele disse-me, vamos tentar fazer isto aqui. Eu disse, não, nem gosto desse mamo, meu. Tipo, não, tenta só. Eu tentei e por acaso apercebi-me que o pessoal todo lá estava, pô, meu, tu tipo tens jeito para esse mamo, meu, tipo. E eu olhei para ele, tipo, uau, eu senti algo que eu nunca tinha sentido, tipo, que era do género experimentar, cantar e realmente soar bem, tipo, ok. E daí comecei a ganhar muito mais interesse. Estava com isso a tentar dizer que este caminho de versatilidade nunca foi imposto por sucesso. Eu nunca estive atrás do sucesso e dizer, ok, vou fazer isto porque quero fazer sucesso, vou fazer aquilo. Não, primeiro tem que ser eu tenho que acreditar. De forma muito natural. E quais são as imposições que tu encontraste no mercado, tipo, até agora? Olha, as imposições são muito naturais. Como todo e qualquer mercado, há tradicionalmente aqueles pensamentos que predominam e determinam as leis, não é? Da maioria, se é que eu posso assim dizer. Óbvio que naquela altura a versatilidade não era muito bem vista, por razões óbvias. Na altura em que eu entrei, por exemplo, para o movimento rap, se é que eu posso assim dizer, havia uma ideologia muito fixa, não é? Que, tinha dificuldade em manifestar essa versatilidade. Isso é bem recebido. Mas, ainda assim, eu não deixei de praticar. Eu não lançava porque não soava bem o suficiente para mim. Não era para as pessoas. Ficar tipo, não, ainda não está. Isto aqui tem que soar mesmo. A primeira vez que soou mesmo bem foi quando eu lancei a música Disto Foi em Vão. Ok. Então diz-me se o que eu fiz foi... Eu disse, agora isto está pronto para ser ouvido e isso é bem recebido. Como é óbvio, cria sempre alguma novidade, porque, de um modo geral, os consumidores têm o hábito de
naturalmente enquadrar os artistas numa prateleira. Eu só vi um álbum teu e esse álbum é hardcore, se é underground, eu vou olhar para ti e vou dizer tu és underground, David. E se no próximo álbum tu me vies fazer rock, eu já vou dizer Bem Deus. mas a verdade é que eu conheci-te nesse álbum, eu não conheci-te antes disso, estás a ver? Por isso é que se diz que a primeira impressão é a que conta, mas eu acho que não deve ser a única que conta. Devemos conhecer melhor. Já estavas a falar agora precisamente sobre hardcore e underground. Tu és um artista que veio do underground, depois atingiu o mainstream. Tu achas que conseguiste fazer essa transição sem perder a essência? Sim, porque, de um modo geral, se continuares a acompanhar os trabalhos que tenho feito, tu vais notar que ainda está o mesmo tafinha presente nas músicas. Musicalmente falando, a coisa evoluiu, ok? Tipo, passei a curtir, a melhor enquadrar os instrumentos, a minha voz, a inovar acima de tudo, porque eu sou da opinião que se eu não tiver nada novo para dizer, se eu não tiver nada novo para manifestar até em termos sonoros, a harmonia musical, eu prefiro não lançar álbum novo. Eu prefiro, né? Então, eu tive que continuar a arriscar nesse tipo de perspectiva, porque depois eu sentia que tinha certeza que a coisa tinha pernas realmente para andar. E falaste há pouco da primeira guitarra que recebeste e que isso fez com que te tornaste produtor hoje. Não sei, mas não temos visto muitos beats ou muitos artistas a cantarem instrumentais de dita finha, principalmente o pessoal de rap. Porque os teus beats são muito caros ou os artistas nem sequer vão ter contigo? Houve uma das vezes que eu recebi um conselho do Damásio que mudou a minha vida. Havia uma altura que eu produzia para todo mundo. Eu era tipo produtor do momento. Então, tipo, por exemplo, nesse momento os Wonder Boys, que gosto bastante do trabalho deles e mad props. Mas eu perdia muito tempo a fazer música para os outros. E ele disse-me, olha, eu sinceramente acho que tu tens bom potencial, mas quando parares de olhar para os outros e olhares para ti, aí as coisas vão realmente andar. Como assim? Ele disse, não, para de produzir o resto do mundo e passa a olhar para ti. E o incrível é que quando eu fiz isso, eu realmente senti as coisas mudarem para melhor. Na verdade, né? Porque nós estamos num mercado que, feliz ou infelizmente, não há direitos de autor. Quando eu produzia, por exemplo, uma música para o Anselmo, se a música batesse em Portugal, eu, se tivesse registado onde ele fosse cantar, na discoteca, no espetáculo, se a música tocasse na rádio, se passasse numa novela, eu ganhava como produtor, como compositor, qualquer coisa. Mas cá em Angola, quando eu produzisse, ou quando produzia hits para outros artistas que não saíam do mercado nacional, tu só recebias o dinheiro que ele te pagou do beat e acabou. Logo, foi uma questão de análise. Eu olhei para mim e eu disse, bem, eu agora sou miúdo, tenho 23 anos, daqui a bocadinho, quando eu fechar os olhos e voltar a abrir, tenho 40. O que é que eu fiz da minha vida? Para onde é que eu queria realmente ir? Eu não queria acabar na posição em que eu estava. Tive que fazer, mais uma vez, o famoso sacrifício. E dizerem, como é, G, tenho aqui, quero uns beats, meu. Desculpa lá, mano, não estou para aí virado. Não estou para aí virado. Eu tinha que ter tempo para estar no laboratório, no estúdio, a criar cenas novas. E isto não é feito a seguir tendências. Tens que ficar experimenta isto com isto, experimenta isto com aquilo. É exatamente aí onde surge tempo para fazer o unplugged que eu fiz. Quer dizer que nesse momento não estás a produzir mesmo para outros artistas? Não. Mas como sabes, há muitos artistas da nova geração que têm como referência, pelo menos nessa parte do produtor, e que naturalmente gostavam de ter uma produção tua numa das suas obras. A minha pergunta é, quanto é que deve-se desembolsar para ter um instrumental de dita fina? Em primeiro lugar, vai ser caro. Em segundo lugar, não é só uma questão de dinheiro. Estás a ver? Tipo, tem que haver muitos outros interesses por trás. Mas consegues adiantar, por exemplo, números? Não necessariamente, porque não é uma coisa específica. Imagina, por exemplo, se tu quiseres um instrumental, eu posso dizer-te assim, tipo no ar, por exemplo, preço base, 500 mil kwanzas. E depois tu vais dizer, mas agora eu quero 10 pessoas a fazerem um coro, porque isto aqui vai soar, aumenta. Mais 150. Depois eu quero também que uma bateria faça não sei o quê e a música seja misturada pelo dono. Tipo,
tudo varia. Não é bem por uma questão de... Mas também já encontrei pessoas que eu ofereci. Tão simples quanto isso. Do género, tipo, gostei. Diz, leva, não é pelo dinheiro. Nunca foi. Nunca foi pelo dinheiro. É sempre pelo amor à arte. Claro que ser remunerado pelo mesmo é ótimo. Mas a prioridade não é essa. Normalmente, quando fizemos entrevistas a alguns artistas, eles usam-te muito como um artista exemplar. Já tivemos entrevistas com o NGA, já tivemos com o Prodígio, e eles usam-te muito como um artista exemplar. Se tu tivesses que mencionar, por exemplo, 3 artistas nacionais que tu olhas também da mesma forma, quais são os que tu... Olha, eles, por exemplo, são 2 deles que, sem sombra de dúvida, estariam nessa lista. O NGA e o Prodígio. E se tivesse que falar de um terceiro, eu podia falar, por exemplo, de um Big Nelo. Ok? Prodígio e NGA, por um motivo muito simples. Eles, eu identifico-me bastante com a luta, com pessoas que têm a capacidade inspiradora do 4 de Fevereiro, estás a ver? De pegar na katana e dizer, eu posso morrer, mas eu vou tentar. Acontece o que acontecer, e muitas das vezes são esses que acabam por deixar o nome na história. E, por exemplo, respeito o Big Nelo porque ele comprovou-nos com o tempo, com factos, que talento não é tudo. Nós ouvíamos todos os SSP e várias vezes dizíamos que o Big Nelo é mais fraco do grupo, não é mais fraco, porque o Jeff canta bem, visto como é que o Paul G cantou no Alpha, não sei o quê, e de repente nós vemos hoje... Big Nelo, está aí. Estás a ver? Não que os outros não estejam, mas é totalmente importante termos a capacidade de olhar a longo prazo. Mas por que é que tu achas e como é que tu te sentes quando as pessoas fazem menção do teu nome quando o assunto é a disciplina, outras coisas positivas? Como é que tu olhas para isso? Por que as pessoas têm como essa referência? Eu acho que, na verdade, eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde se eu me mantivesse fiel àquilo que eu estava a ver, não é? É tipo aquela... para mim é tão simples, até acaba por ser matemático. Se tu te dedicas à escola, não tem como tu chumbares, meu. Se tu te dedicas ao ginásio, não tem como não teres uma fibrazita. Por mais que tu não tenhas dom para música, se tu te trancares no estúdio e gravares 100 músicas, é impossível dizeres que uma música não vai sair bem. Tu podes não ter dom, podes não ter capacidade. É aquilo que estávamos aqui a falar há bem pouco tempo, quando dei o exemplo do Big Nelo, meu. Sabíamos, não piscar, que ele não era o maior expoente do grupo, né? E então eu sempre acreditei que o nosso mercado, ao contrário do que muita gente, por exemplo, pode dizer aqui em Angola não há condições para isso, não há aquilo, eu sempre achei isso uma oportunidade, sempre. Que é tipo do género, se tu me disseres assim, o Tafinha está a fazer ténis, meu, ele devia lançar os ténis dele lá da galáxia, no Nova York. Não, tem que ser cá. Porque em Nova York tu tens o Kanye West que fez, tu tens o Jordan que fez, tu tens o Jay-Z que fez, tu tens... Até olharem para o teu. Tipo, tu estás a chegar para um lugar que já está cheio, que já está repleto, e que é raro deixares o teu nome na história. Cá, primeiro, por ser a minha casa, por ser a minha terra, é com a maior honra que o faço. Né? E o mercado está aberto. O mercado está fértil para esse tipo. Bingo, meu. Tu tens aí a quiçangua, eu se vender o pão ao lado da tua quiçangua, é quase impossível o meu pão não fazer sucesso. Pode demorar. É exatamente isso que às vezes falha nas pessoas. As pessoas querem a coisa micro-ondas. Rápido, né? Micro-ondas. Está feio. Está quente. Aquilo é prejudicial. Passo já aqui uma publicidade, é prejudicial. O ideal é mesmo fogãozinho, deixa lá aquilo levar o processo natural e tens paciência, porque depois o indivíduo com o micro-ondas vai passar o teu lado. Estás a ver? Esse teu fogão não dá para nada, meu. Estás a ver aqui agora, meu, 30 segundos, isto já está quentinho. E depois daí, sei lá quantos anos depois ela aparece, não tem cancro, não tem não sei o quê. E tu estás tipo, vês, mano, o que é que eu te estava a dizer? E simplificando isto para a música, é a história das produtoras, 40 mil produtoras, e hoje em dia muito poucos artistas conseguem ser autossuficientes. Qual é a tua visão relativamente aos prémios? Os prémios é uma faca com 2 lâminas, é uma faca com 2 gumes. É benéfico porque quando o teu esforço é reconhecido, estimula para que se continue a trabalhar.
Mas, ao mesmo tempo, levando em consideração que os prémios dentro e fora de Angola, a maior parte das vezes são manipulados, são jogos de interesses, e muito poucas vezes a real voz do povo, né? Isto às vezes tende a confundir as coisas. Raramente tive prémios em Angola, raramente fui premiado. Já te sentiste injustiçado por isso? Mas foi a melhor coisa que aconteceu, por exemplo. Para mim, foi a melhor coisa, porque quando eu sinto que não estou a receber algo que mereço, eu olho para o espelho, pergunto-me o que é que se passa e volto e trabalho muito mais. Mas quando eu digo trabalhar muito mais, não é para ir buscar aquele prémio, é para ir buscar o meu prémio. O meu prémio. O prémio dos outros pode ser Top Rádio Luanda, pode ser o que é que tem mais? Os mais queridos. Luanda, mais queridos. Fiz, cool, fiz, nice. Eu estive no CUNEN, cedi o cachê de um concerto e dei o meu apoio para as vítimas das secas. E apareceu um senhor, que por acaso é um artista, ele trabalha com madeira, como é que se diz? Artesão. Pronto, artesão. E ele ofereceu-me uma caneca de madeira. É o que ele tinha. Aquilo para mim é um prémio. Eu peguei naquilo e levei para a minha casa e mostrei ao meu pai. E o meu pai disse, isto é o maior prémio que tu podes receber. É um prémio real por algo que tu fizeste e que te foi dado de coração mesmo. Não aquela coisa de que tem que ser votado e eu sentir mais do que quem quer que seja. Eu não estava a concorrer com ninguém ou contra alguém. Eu estava a concorrer comigo mesmo para ver o quão melhor do que eu próprio eu consigo ser. E está alguém a dizer-me, olha, estás no caminho certo. Este é o nosso agradecimento e este é o nosso prémio. Eu estou focado para outro tipo de coisas. Esse tipo de coisas é bom, valoriza, enaltece a nossa cultura, mas não é o meu foco. Nós estamos com N problemas sociais que, se nós não formos extremamente humanos e olharmos uns para os outros, eu, em vez de estar aqui a dizer, tipo, no off, por exemplo, né? Estávamos aqui a falar há bem pouco tempo e eu estava-vos a dizer, eu acho que essa vossa cena é fixe, mas se vocês adicionarem isto, eu não vim dizer, eu sinto que esse fosse programa eu não devia ter aqui sangue. Isto é subtrair. Vocês são meus irmãos, meu. Vocês são irmãos angolanos, meu. Eu quero ver-vos bem. Eu não sei quando é que a tua filha vai ser mulher do meu filho. Ou qualquer coisa parecida. E nem que não seja. É mais um angolano. O meu pensamento é esse. É mais um angolano. Então, tudo aquilo que eu posso contribuir para o desenvolvimento do meu irmão é o mínimo que eu posso fazer. Os nossos antepassados deram as vidas para que nós estivéssemos aqui hoje. E o que é que a gente faz com isso? Invejar o Brada? Criar condições para que ele não avance na vida? É bem um pensamento totalmente contrário. Então, os prémios para mim é isso. É ligar-me um miúdo e dizer, pô, Cota, fizeste aquilo no CUNEN, nós agora criamos aqui uma associação de brothers que agora vamos nós juntar o nosso bocado para... Isso é prémio, brother. Isso é prémio. Mas isso sou eu. Atenção. Ainda batendo nessa tecla dos prémios, tu és rapper, naturalmente estás atento ao jogo. Qual é a tua opinião em torno da premiação que teve agora? Por exemplo, o rapper Fábio foi muito contestada dentro do circuito hip-hop. Qual é a tua opinião? Qual é o teu ponto de vista com relação a isso? O facto de ele ter ganho o... Se queres que eu seja realista, é do género. Não sou contra, de forma alguma, e cá entre nós até acho que faz algum sentido. Por um motivo muito simples. Era o exemplo que eu estava a falar em relação à consistência, em relação à maneira reinventada que ele encontrou para continuar a ser agradável nos ouvidos de quem o ouvia quando ele era puto Chico, nos ouvidos de quem o ouvia quando começou a fazer rap comigo, e nos ouvidos de quem o começou a ouvir agora, tipo os miudinhos, estás a ver? Tipo, a new generation, tipo, respeita quem pode chegar onde a malta chegou. Estás a ver? Tipo, eu era puto, eu ouvia a música dos SSP e eu sonhava eu ser aquele puto. O Fábio estava lá a cantar com eles, estás a ver? Por exemplo. E olhar para ele, até hoje estar aí, fazer a cena, tipo, até que faz sentido na minha cabeça, meu.
Estás a ver? Porque eu estou a acompanhar a cena e tipo, porque, vamos assim dizer, o que é que podia ser eventualmente o rapper do ano? Prontos. Haviam muito bons rappers, sim. Mas estás a falar de um top que é de alguém. Não. E o top de alguém, esse alguém vai meter determinados concorrentes. E dentro desses concorrentes vai eventualmente ganhar quem for mais votado ou quem for conveniente, ou seja lá o que for. Mas dentro daquilo que era a linha dos concorrentes, ganharam. Tinha os Mobbers. Mobbers, mais. TRX não estavam, acho. Não, TRX não dava. Olha, por exemplo, categoria vê esse reparo, estás a ver? Por exemplo, tens Mobbers aí, mas não tens TRX. Não, mas o mais engraçado é que era uma categoria individual. E ainda parece um grupo já. Por exemplo, estás a ver? E ainda temos essas gafes que, querendo ou não, fica a intenção. Estás a ver? Fica a intenção. Tafinha, na música Bate Bola Baixa tem uma linha tua que foi muito associado a uma diss ao MCK. Certo. Isso é verdade? Qual? Assim, tu como Qual das artista. linhas? Foi associada. Que é Estou na vivenda sem dormir ali. Essa linha. Olha, o que é que acaba por acontecer, na verdade? A coisa mais fixe que o rap tem é exatamente essa questão do jogo de palavras. Percebes? Tipo, se me disseres assim, será que o Tafinha queria que eu também pensasse nessa possibilidade? Eu vou dizer assim. Sem sombra de dúvidas, meu pô, eu quero que o meu som gire, meu som. Eu posso fazer aqui um jogo de palavras que quero que o teu subconsciente vá para aí, porque eu sei que se tiver isso aí um bocadinho também, tu vais dizer, pô, mas será que tinha mal? Vais discutir com a tua barada do bairro, porque era isso que nós fazíamos quando éramos putos a ouvir os outros sons dos outros indivíduos, desde a América até Angola e etc. Mas ser um diss track para o capa, não, isso não era. Tipo, porque se eventualmente tivermos algum dia que chegar a vias de realmente entrarmos para um bife, isso é tranquilo, meu. Já sobrevivi tanta coisa que era mais uma. E era nice, até porque de certeza absoluta que sabemos bem quem é quem e sabemos bem de quem é que nós estamos a falar quando estamos a falar de capacidade lirical, de capacidade de diss track e acima de tudo estamos numa época que os feitos falam mais alto do que qualquer coisa. Isto é saudável para o rap. Mas tu achas que faz algum sentido os fãs e amantes do movimento fazerem sempre uma associação de uma possível diss track ou um possível diss entre MCK e de Tafinha? Ou achas que é por simplesmente fantasia da cabeça dos eu fãs? acho que faz todo sentido. Porquê? Porque a primeira coisa que o nosso subconsciente rapper transmite quando houve um rapper dizer o nome de um rapper que não é da clique dele, que não é da label dele, é logo disso. É tipo, tu procurares, nós não estamos muito habituados a meter nomes diretos. Estamos muito habituados a dizer, esses negas sabem, meu, esses negas quando me vêm, esses negas, mas tu perguntas depois, ok, desculpa lá, quais são esses negas? Estás a ver? E se tu chegares e disseres assim, tipo como eu fiz aí no intro do meu álbum Mais Do Que Rap, e dizia o Kid MC, e naquela altura o Beef com Kid estava extremamente temperado, né? Como é que é? Extremamente duro. E depois dizer que, olha, o Yannick Afroman cantou numa Kizomba, já agora o MCK fez não sei o quê, já agora o Valete, bué de nomes. As pessoas não estavam, por exemplo, habituadas a isso, era logo um diss. Desde quando é que uma distinção é um diss? De igual modo, por exemplo, quando as pessoas ligaram, olha, o MCK te mandou uma line. Mandou uma line, o que é que ele disse? Ele disse, não mudo de estilo porque o meu nome não é de Tafinha. Isso não é um diss, é uma distinção. Ele não muda de estilo. Claro, agora a pergunta que podes muito bem te fazer é porque é que ele não muda de estilo. Pode haver várias respostas, ou porque não tem capacidade, ou porque não quer, mas não quer dizer que é um diss, é uma distinção. É tipo se eu disser agora, eu estou aqui, por exemplo, mas não tenho rasta. Mandou um bife para o NGA. Porquê? Porquê que tem que ser um bife para o NGA? Não, eu estou a dizer que eu não tenho. E falando em disso, tu sentes, sentiste naquela fase que tiveste o problema com o Kid MC, aquela fase que estava mesmo mais quente, sentiste algum momento em que a tua carreira estava a ser ameaçada? Nunca. Sentiste isso em algum momento? Nunca. E vou dizer-te exatamente porquê. E espero que isso sirva de exemplo
para muitos indivíduos na vida. Não me refiro só na música, na vida. A primeira vez que eu olhei para essa situação de forma tipo, o que é que está a passar aqui? Era tipo, quando as pessoas começaram a criar aquela coisa de comparação, não dos trabalhos, mas dos resultados, ok? Que era tipo, tu estás aqui a lutar para encher o Atlântico, o nega está a encher a cidadela, culpado, 10 mil pessoas e tal. Mas eu sempre olhei para as coisas do género. O caminho, os fins justificam os meios. Percebes? Tipo, eu sabia para onde é que eu estava a ir, eu estava seguro. E era do género, mantém-te calmo. Mantém-te calmo. Isto aqui é só aquela trevoada, aquela chuva. E quando isso acontece, tipo, as mentes despreparadas, elas criam um alvoroço. Ai meu Deus, o mundo está a terminar. Ai meu Deus. E tu que percebes o que é que se passa, dizes, não, é só uma trevoada, relaxa, está tudo bem. Daqui a bocadinho a chuva vai parar e tudo vai voltar ao normal. Eu nunca ignorei a capacidade de uma construção com alicerces. Eu sabia que eu estava a construir uma carreira com alicerces. E não que o Kid não tivesse, mas eu sabia para onde é que eu estava a ir. E suficiente para manter-me calmo. Eu só tinha que trabalhar. E eu sabia que depois isso ia acabar por ficar tranquilo. Mas é rap, isso acontece. E por falar em trabalho, o teu sonho de ser presidente se mantém? Sei que é um sonho, né? Olha, mas sabes, a grande verdade é que todas as vezes que eu dizia que tencionava ser presidente, ou tenciono ser presidente, não era com esse feeling de tipo, sabes que agora sou o presidente, né? Como é que está? Tipo, não era isso. Era tipo porque há uma série de coisas que eu gostaria de ter poder para realmente fazer acontecer. Imagina, na altura em que nós fizemos o álbum Presidente, desde o momento em que eu estava a gravar o álbum, eu sabia que o objetivo daquele álbum era pegar no dinheiro e levar para ajudar o SBEM. Eu podia ter chamado David, chamado Dinamoto, ter feito uma propaganda e ter dito, estamos todos aqui e vão lá chamar mais 40 artistas para juntos tentarmos. Mas não queria que as pessoas comprassem o meu álbum por pena. E dizer assim, pronto, até nem gostamos da música dele, não é? Mas estamos a comprar só porque ele, como disse, que quer ajudar o colega dele, então vá lá. Não. Eu queria dizer, tu estás a comprar porque tu gostas de mim. Estás a comprar porque tu acreditas no meu trabalho. E ainda assim eu tenho que dizer-te muito obrigado e percebe que o dinheiro que tu gastaste não foi para mim, foi para o outro irmão. A grande mensagem não era enaltecer o Tafinha. A grande mensagem não era enaltecer o SBEM. A grande mensagem é nós temos que fazer sacrifícios uns pelos outros. Pergunta a qualquer artista da nossa praça, ele vai te explicar quão difícil é lançar um álbum. Falámos há pouco tempo sobre o NGA e o Prodígio. Eu não sei exatamente quantos álbuns é que eles têm, se a memória não me falha. Para não arriscar e falar à toa, prefiro deixar nas reticências, mas eu sei que este álbum que eles lançaram agora foi o primeiro álbum independente. Sei. E eles são um grupo. Por exemplo, e eu estou a falar, eu tenho tipo 12 álbuns, independentes. Então, os artistas sabem o quão difícil é lançar um álbum. Mas bem mais difícil para mim do que lançar um álbum é deixar aberta a possibilidade de eu desaparecer daqui e não deixar o meu nome. Eu quero deixar o meu nome escrito. Eu quero guiar o meu povo. Eu quero guiar o meu people. E para mim o guiar não é Fazer. ações, Que eu posso cruzar aqui a perninha e dar uma do que percebo tudo de política, cálculos e dizer a solução do nosso povo não está nisto. Eu estou cansado, desde puto, que eu vi indivíduos sentarem, cruzar a perninha, bonitinhos, e falarem e nada fazerem. Eu já estou nos 30s, daqui a bocadinho 40inhas. Esperança de vida em Angola, estamos a falar de quê? 45. Isso se tiveres sorte. Estás a ver? Porque senão vais muito mais cedo. Eu não quero sair daqui e os meus filhos não saberem quem eu fui. E o que é que eu fiz para contribuir para um futuro melhor, para mudar as mentes. A exposição musical que eu tenho não é só para ter um carro bonito,
Não é só para ter uma casa fixe. Não é só para dizer estou bowling e os outros não estão. Não, isso é treta. Isso é treta. E se tivesses que formar um partido político para uma possível candidatura a presidente? Futuramente, claro. Aí é que está o problema. Eu nem estou a falar política. Não. Eu nem estou a falar política. Quando eu falo ser presidente, na verdade... Nunca associaste isso à política? Não, Nunca quando eu digo pensaste ser nisso? presidente, eu estou a falar ser líder. Ok. Nunca a política? A política é política, estás a ver? Eu estou a falar liderar o povo. O que eu estou a tentar dizer desde o início, quando eu digo assim, olha, o Dita Finha é o presidente, é tipo do género. Tu tens o presidente da Associação de Estudantes, tu tens o presidente da empresa X, tu tens o presidente dos escuteiros, tens o... Todos nós temos que ter a capacidade de influenciarmos uns aos outros, meu, porque o chefe de família em casa é o presidente, percebes? E o que eu estou a tentar espelhar é que, tipo, as nossas ações devem falar muito mais alto do que qualquer ideia que a gente tenha. Eu tenho alguns amigos que eles eram os armados que sabiam tudo. Tu perguntas o que quiseres, não, agora estamos em crise. Claro que não temos de estar em crise. Naquela altura fizeram X com o petróleo, fizeram... Ok, fixe. Olha, agora não há medicamentos. Claro que não há medicamentos, que esses gajos não perceberam que não sei o que... Mano, desculpa lá, não é por mal. Tu és bem inteligente, meu. Tu tens sei lá quantos diplomas de doutoramento e... Mostra-me um feito que tenha saído dessa tua cabeça. Um feito. Algo que saiu dessa tua cabeça que tu dizes ser inteligente. Não, tu não és inteligente, tu tens uma boa base de dados. Tu decoras fixe aí o que o Einstein falou, o que o Pepe Tela te disse. Estás aqui a reproduzir o que ele te disse e tu pensas que és inteligente, tu não és inteligente. O inteligente, para mim, é aquele indivíduo que olhou para o país e disse assim, bem, não há emprego, vou lavar carros. E o indivíduo fica a lavar os carros e depois, quando tu fazes as contas, meu, o indivíduo no final do mês tem mais dinheiro do que tu, que andas bem bonito todos os dias. E o gajo construiu uma casa lá no gueto dele, no cantinho dele. As pessoas não passam fome porque ele luta com as armas que tem. Eu conheço muitos indivíduos formados que dizem, eu trabalhar aí, nem pensar, o meu nível. E prefere ficar em casa a ser sustentado pelo papai e pela mamãe até hoje. Burro. Tu não és inteligente. Tafinha, a frase que tu dizes, sou fulano democrata, não engulo republicanos, é uma linha para o Nino republicano, se eu der republicano? Claramente. Por quê? Porque eu não engulo republicanos. Tipo, mas eu quando multipliquei republicanos era porque era ele e o resto da equipa dele. Multiplicando é tipo o líder e o resto. Tipo, não é uma cena que me agrade. Eu não consigo olhar bem para um indivíduo que vê a maltratarem o seu próprio irmão e faz festa com isso ou torna-se indiferente. Para mim isso é errado. Vários artistas foram humilhados por indivíduos como ele e vários indivíduos assistiam e ninguém se metia. Isso faz-me confusão. Tão simples quanto isso. Respeito é o que eu dou, respeito é o que eu quero ter. Respeito é o que eu quero ver a ser dado aos meus irmãos. E os meus irmãos não estou a falar de sangue. Basta sermos irmãos de nação, para começar. Por isso é que eu dizia, quando houve aquele problema em Portugal, da Jamaica, que as pessoas aqui estavam-se a manifestar todas e etc., eu dizia, mas vocês têm mesmo uma cabeça no lugar? Vocês estão preocupados com aquilo que se passa no país do outro, quando vocês têm 40 mil problemas aqui? Não, porque aqueles lá também são nossos irmãos, mas eles vivem lá, os impostos que eles pagam são lá, eles lá não tiram do ar-condicionado deles para virem aqui partilhar contigo. Tens aqui bué de problemas para resolver, estás focado com o que se passa no país do outro. Para mim, tu tens que resolver primeiro os problemas da tua casa, para depois teres capacidade de falar da casa do outro. Não, mas o indivíduo está lá, é teu irmão, mas devia estar aqui, não é? Não, mas está lá. Então, ele estando lá, ele tem que resolver aquele problema. Ele lá, com os irmãos que estão lá, que usufruem dos mesmos benefícios que ele lá. Porque tu aqui não usufruis. Nós temos agora, por exemplo, um indivíduo que, falha-me o nome, mas que é angolano e é senador ou coisa assim nos Estados Unidos. O Salvaterra? Não. Esqueci-me o nome do indivíduo. Por exemplo, é um orgulho, é um orgulho, mas isso muda o que é na tua vida aqui. É lá, beneficia para ele e para a família dele que estão lá. Correto? Sim. Então, queres falar dele lá? Queres dizer agora que fizeram uma injustiça com um angolano que estava... Estás maluco, meu? Preocupa-te aqui com a zungueira, meu.
Preocupa-te aqui com quem não Tu tem achas que os medicamentos. feitos dos angolanos no exterior não devem ser enaltecidos? Não. Muito pelo contrário. Eu só estou a dizer a questão de manifestar-te. Eu estou totalmente contra todas as figuras angolanas que se manifestaram nas redes sociais em relação a esse caso da Jamaica. Figuras angolanas residentes em Angola. Eu estou contra por um motivo muito simples, porque eu vi pessoas a se manifestarem porque a coisa tornou-se Viral. mídia, estás a ver, bonito falar. Mas um gajo apanhou o tiro e não disseste nada. O Rufino apanhou o tiro e não disseste nada. Aconteceu, sei lá, que não disseste nada. Agora tu queres falar desse mamo por estar na moda, Está na moda dar uma de que não, até concordo com a engenheira X que falou também. Não, compadre, tu tens o que é na cabeça, Tu tens de ter propriedade para falar do que é que seja. Entendes onde é que eu quero mais ou menos chegar, né? Que é tipo isso. Não me fales, por exemplo, do revolucionário se não tiveres que falar, por exemplo, de um mata-fracos. Porque ele fez. Ele não falou, ele não rimou. Esquece as rimas, mano. Rimar. O país está mal, o país está mal. E agora, e isto aqui está tudo como deve. Mano, eu posso utilizar o teu sofrimento para faturar, E vou fingir que estou a sofrer contigo, por exemplo. Nunca viram filmes, Achas mesmo que aquele indivíduo que está lá no filme, quando apanhou um tiro, e ele está... Oh! Achas mesmo que ele apanhou um tiro? Não é? E ele está ali a chorar. Achas mesmo que ele está a chorar, compadre, porque está-lhe a doer? Ele está a pensar no combo que ele recebeu. Ele está feliz com aquilo. Mas ele tem que te vender o sofrimento para tu te identificares com aquilo. Mas eu tenho mais uma outra pergunta para te fazer, que é ainda com relação a uma frase tua numa música, em que tu dizes que os únicos kids que eu respeito são o Sam, no caso o Sam the Kid, e o CFK. Essa afirmação, em 2019, ainda se mantém? Naquela altura, eu confesso que eram os únicos kids que eu conhecia, tipo do rap lusófono, era exatamente isso que estávamos a falar, né? O Kid MC, o Kid... O Sam the Kid e o Kid miúdo, porque era o CFK, né? Mas hoje em dia há muito mais kids, Então não tem como manter-se, e são pessoas com quem eu tenho boas relações, inclusive agora com o próprio Kid não tenho mais relações, não somos amigos de Quatas e Monamis e tal, mas temos uma relação tranquila. Tafinha, no princípio fizeste uma introdução e falaste sobre o teu filho, e tu fizeste uma música com o título Cinzas, e agora estás a tirar uma marca de tênis que tens uma cor cinza, certo, que também é homenagem ao teu filho. Certo. Como é que tu olhas para isso tudo, né? O que é que tu sentes, o que é que tu queres transmitir, por exemplo, às pessoas fazendo essas homenagens? Bom reparo e boa pergunta. O que na verdade eu tento fazer é exatamente aquilo que eu disse no final da música Cinzas. Um dia nós estaremos todos juntos. Se não formos nós os vivos a homenagearmos aqueles que se partiram, primeiro, enquanto eles estão cá, para sentir esse amor, primeiro, e segundo, para fazermos lembrar o amor que nós manifestávamos por eles. As pessoas fazem o contrário. Não manifestam amor enquanto estão em vida, e quando elas partem manifestam um amor que nunca manifestaram. Manifestam um amor inexistente. Né? E o que eu quero dizer é totalmente o contrário. É tipo, eu sou literalmente um artista. Eu não vendo ténis, eu não vendo música, eu não vendo roupa, eu não faço publicidades. Eu vendo uma história de vida. Entendes? Daí exatamente o que tu perguntaste. E são ténis, eu podia agora ficar também azul, vermelho, porque o laranja agora é que está a bater e não sei o quê. Não, eu tenho uma história. As cores da galáxia são 4, na verdade, conjugações, na verdade, né? São 2, mas tipo as cores variam entre 4, que é tipo preto com branco, porque eu gosto de meter tudo limpo. Preto, branco, simples. E o cinzento com preto. O cinza, que é a dor do meu filho, e o preto, que é o luto. É só, tem que haver sentido. Os primeiros fatos da galáxia eram cinzentos, com estampa preta. E os segundos eram pretos, com estampa branca. Os ténis de igual modo, e assim sucessivamente. Tafinha, nos últimos tempos temos visto-te a andar muito com teu pai. Naturalmente isso não devia ser uma surpresa, porque andar com o pai é uma coisa mais normal do mundo, mas infelizmente, ou feliz ou infelizmente, é algo que não acontece com muita frequência. Há alguma razão especial, no teu caso, para que isso esteja acontecendo? Por acaso sim.
Lá está mais uma vez. Eu sinceramente acredito que tudo o que eu posso fazer hoje está na altura de fazer. Já não está naquela coisa de deixar para amanhã. Eu sempre amei o meu pai. Nós somos 9 filhos. Mas eu não gostaria nunca de perder o meu pai e dizer, pô, eu podia ter estado um bocadinho mais com ele. Eu podia ter conversado um bocadinho mais com ele. Eu podia ter trazido o meu pai um bocadinho para o mundo para ele sentir, para, tipo, percebes? Yeah. Tipo, eu decidi, não, velho, eu quero estar mais tempo contigo. Vamos conviver mais, vamos multiplicar esse amor, vamos lá beber bem essa quiçangua. Yeah. E o meu pai é só o meu melhor amigo, meu. A melhor coisa que me aconteceu na vida foi ser filho daquele homem. Yeah. Tu veste agora no CUNEN fazer uma doação. Como é que está, na verdade, o estado do pessoal lá no CUNEN? Lá está mais uma vez. Caótico. É grave. É muito grave. Nós precisamos mesmo de meter a mão em assuntos que é para que vocês não têm ideia, meu. Tipo, tu agora estás com sede e bebes uma quiçangua, lá não há. Lá os bois estão magrinhos, tipo, sequitos e a morrerem porque não, às vezes a água está a sei lá quantos quilómetros de distância. Não é saudável, os mais velhos estão fraquitos, alguns, tipo, mal conseguem se manter em pé. E lá está, mais uma vez, ao invés de estarmos aqui a falar de tipo, meu, eu não quero saber. Se tu me disseres agora assim, olha, não, fulano de tal fez um concerto que meteu 10.500 pessoas. Um give a tipo assim, papo reto. Porque eu pergunto o que é que esse gajo faz com isso. Ele vai para o Instagram, vai postar, vai encher o peito e vai dizer, sabes que eu sou o maior, né? Não é disso que nós precisamos, meu. Nós estamos mal. Nós estamos mal. Mal mesmo. Chega a ser revoltante. Exatamente. Eu cansei-me. E hoje em dia, tipo, há pessoas com quem eu já nem consigo sequer cruzar. E estou a falar a todos os níveis, exatamente por causa disso. Porque não há essa capacidade de olhar para o teu irmão, meu. Nós temos uma história sangrenta em Angola, em vários momentos, desde os 27 de maio, desde as nossas independências, desde sei lá onde. Nós devíamos tirar exemplo, nós devíamos tirar nota desse tipo de situação e vermos exatamente como é que a coisa termina. Repito, eu estou cansado de inteligentes do livro, meu. Burros do livro, não inteligentes, porque para mim o inteligente faz. Ainda dentro daquilo que tu estás a dizer, Tafinha, tu achas que quem irá mudar a sociedade, os políticos ou os artistas? Nós as pessoas, isso. Eu já nem estou a falar artista, mano. Artista então esquece, meu. Não, digo artistas do ponto de vista de influência. Esquecer. Que influência? Que influência que estás a falar? Estás a falar de quê? De seguidores no Instagram? Aqueles números aí que tu vais lá e postas, estou aqui com garrafas, mas isso é influência, meu. O que é influência, mano? Influência é aquilo que eu te disse há bem pouco tempo. Um puto ligar para ti e dizer, olha, lá porque tu fizeste isso no CUNEN, agora eu vou fazer aquilo ali. Isso é influência, compadre. É ele pegar nos amigos dele, porque tu influenciaste a ele a fazer uma cena, não é tu influenciares um gajo a ser egoísta. E dizes ele, não quero saber porque quando eu sofri ninguém estava lá para mim. Tu estás parvo, mano. Tu estás parvo, meu. Tipo, achas mesmo que esse é o pensamento certo? A princesa Diana, quando veio para aqui tentar ir lá saber a nossa questão das nossas minas e por aí fora, o que é que nós fizemos por ela? Algum dia, aqui a partir de Angola? Nunca. Não fizemos nada. Mas ela conseguiu, sentir a nossa dor à distância e partilhar. E vir para aqui mostrar que está interessada. E tu vais depois falar, não, aqui na banda mesmo, os cantores mesmo que têm combustão, fulano, beltrano, tu que estás a ter essa conversa és burro. O tal Beltrano que tem o combo que está a dizer que também é burro. O indivíduo que deu o combo, o tal Beltrano, que ele também está o drabou, como é que ele foi buscar esse combo, é outro burro. Porque vocês são gajos que se morrerem amanhã, ninguém quer saber de vocês, a vossa história. Vocês estão vivos, mas a vossa história já está mais para lá do que para cá, meu. Vocês não contribuem em nada, mano. Estás a ver? Nós temos que realmente pensar em como contribuir, em como melhorar. Nós estamos tão asfixiados.
credibiliza o ego, estamos tão cegos, porque até o respeito das pessoas tem a ver com caráter financeiro. Esse cara tem combo, não, merece o meu respeito. Não, cota fulano, pô, não, cota tem combo, pô, tem ferro, então temos que respeitar. Estás maluco, mano? Sabes o que é que ele fez para ter o tal dito ferro que tu estás a dizer? O respeito que tu dás a esse senhor porque ele tem um ferro é o mesmo respeito que tens de dar à tua empregada em casa que te limpa o chão, meu. Nós, quando começarmos a viver com esse tipo de ideais, as coisas vão para frente. Os taxistas são muito mais evoluídos do que o resto da sociedade angolana. Por um motivo muito simples. Eu fiz esse estudo e sorri bastante quando cheguei a essa conclusão. Há anos atrás, quando eu ficava aí a girar nos táxis e à torta e à direita, nas alturas dos Elingas e por aí fora, os taxistas eles estavam em constante rixa. Um passa à frente do outro, cala a boca, você não está a ver que aqui não tem que passar, eu já estava aqui primeiro do que você. Resultado, o negócio parava, o dia terminava, não faturavam o suficiente. Hoje em dia, eles dão-se abertura, protegem-se, encobrem tudo aquilo que devem encobrir uns pelos outros. Até a famosa falida, empresta o carro ao outro. A evolução é isso, meu irmão. A evolução é isso. A evolução é tu falares comigo e dizeres-me assim, pô, aquilo que eu estava a dizer há pouco, por que é que vocês não fazem isto? Isto aqui vai contribuir. Eu não estou a precisar de gastar nem ganhar nem 1% da vossa cena, meu. That's evolution, brah. Estás a entender? Eu não quero saber aqui agora, não. Não, o ministro devia estar fazendo não sei o quê, whatever. Não, então vou escrever um som. Ministro, você devia estar fazendo... Nós já sabemos disso, compadre. Ok, o people está com fome. Estamos todos fobados, todos nós fobados. Mano, está bem, já estamos a sentir a fome, mas o gajo está a escrever o som não está afobado. Mas ele está a dizer estamos afobados e não temos não sei o quê, porque ele sabe que o gajo que está afobado é o gajo que vai lá comprar o bilhete dele, vai comprar o álbum, vai fazer whatever. Meu, não é isso que eu quero. Eu quero sentir quando é que tu tens a capacidade de pegar um bocadinho do pão que tu tens em casa, do teu pão, já que tu pensas tanto no povo, e partilhar um bocadinho desse teu pão. Tira do teu. Um bocadinho. Porque isso é que é uma influência benéfica. Vamos falar factos, meu. Não vamos falar ilusões, não vamos falar rimas. Esquecer rap, esquecer arte. Vamos falar sociedade, meu. Tu achas que eu vou ser rapper até quando? Se a minha esperança de vida é 45. A nossa esperança de vida aqui no programa, aqui... Também já apitou, né? Já apitou. Mas eu não vou sair daqui sem antes de fazer uma pergunta. Eu preciso só que me responda só com uma palavra. Achas que nós precisamos ser mais quê? Humanos. Patriotas. Ter mais amor ao próximo. Menos invejosos. Mais realistas. Menos artistas, menos estrelas, menos cegos perante a verdade, mais humildes. Resumindo, mais nós. Amém. Vamos brindar então, para encerrarmos aqui a nossa conversa. Gitafinha, muito obrigado. Obrigado. Embora, assim, cara, telespectador, fica aí conectado, porque ainda temos mais mestre de cerimônias diretamente de Portugal. Hala.